Como eu estava falando no outro vídeo, que eu já fiz um vídeo aqui já anunciando isso, há muito tempo que o governo está ensaiando essa questão de fazer um maior controle sobre a imigração e nesse caso eles decidiram fazer esse acordo laboral ao qual vai criar essa via verde, né, que é uma questão que dá segurança para ambos os lados, uma vez que vai suprir as necessidades dos empresários que precisam da mão de obra estrangeira, e uma vez que vai suprir também a questão do imigrante estar aqui de forma segura, legal e, enfim, com um apoio. E apoio que eu estou falando não é financeiro, não. É apoio em questão de, por exemplo, na questão que eles prometeram visto muito mais rápido, enfim, um apoio na questão burocrática. E na moradia também. Isso são boas notícias, lembrando que há pessoas sensacionalistas aí que estão a falar que que criaram isso por causa do brasileiro. Então, porque aqui tá cheio de brasileiro. Porque aqui é brasileiro. Cara, eu entendo que esse YouTube, o público maior dele seja português e brasileiro, tá? Mas acontece que essas leis são criadas para toda a imigração. Que eu acho que deveria ser peneirada em alguns casos, acho que sim, mas como nesse caso específico, acho que vai existir uma peneira natural, uma vez que vai ter todo esse controle em cima, entendeu? Porque, como eu disse, não vai ser só bom para ambos os lados, mas também esse acordo laboral, ele serve para fazer esse controle. Eu acho que vai ser bom, né? Vai ser positivo. É uma peneira natural que vai acontecer. Mas, não, essa lei não foi criada só para brasileiro, ou por causa dos brasileiros, ou por culpa dos brasileiros. Como você querer colocar o verbo que você quer encaixar aí? Essa lei foi criada por causa da necessidade dos empresários em terem gente, terem mão de obra em alguns setores aqui pronto, de Portugal. Como eu já falei, né, restauração, precisa muito, construção civil, enfim. Tá tudo detalhado na reportagem, e por isso que eu trouxe a reportagem inteira aqui para vocês. Peço que vocês prestigiem também o jornalismo escrito, o jornalismo sério, e não só vai na cabeça dos youtubers que são às vezes tendenciosos a querer, para agradar uns, atacar outros. E assim, eu sou a favor do controle, eu digo sempre que vocês venham regularizados, venham o mais certinhos possíveis, e até se você acha que está certo e acha que está com dinheiro, já multiplica isso por 3 ou 4, entendeu? Sempre, o mínimo que você está preparado é pouco, você tem que se preparar ao máximo. Mas acontece, e a preparação emocional também, mas acontece que, eu vou falar uma coisa para vocês. Há pessoas boas e ruins em todo lado. Em Portugal não é diferente. Mas dizer que portugueses... Eu vou fazer até um vídeo mais aprofundado sobre isso, mas assim... Dizer que os portugueses odeiam brasileiros ou não gostam, ou... Não é bem assim, não. Há aqueles mais antigos que realmente têm a cabeça mais fechada, ou estão em cidades do interior e acha diferente, né? O jeito que os brasileiros são alegres, são mais espontâneos, são mais de tocar um no outro, assim, para dar um abraço, dar um oi, apertar a mão, enfim, são espontâneos. Apesar que eu acho que eu sou uma exceção, porque eu não sou tão espontânea assim, não. Só
num sorriso mesmo, talvez seja mais espontânea. Mas geralmente os brasileiros costumam ir falando com o outro, dando um bom dia, um sorriso aberto, e já fala, e já conversa, enfim, quer se entrosar. Os portugueses, como todo europeu, e se você for para outros países da Europa, você vai ver que os portugueses são muito mais amigáveis do que outros países da Europa. Porque, não sei se é o frio daqui, ou é o jeito deles mesmo, eles são mais fechados, são mais, assim, como eu disse, para dar confiança demora um pouquinho. Não vão convidar para casa com tanta facilidade como acontece no Brasil, ou para convívios, mas assim, eles são um povo muito, em geral, que gostam muito de brasileiros, sendo que você sempre, quando sai de casa, você tem que meio que torcer, né, para não encontrar pessoas ruins. Porque há pessoas boas e ruins, há pessoas educadas e não educadas em todo lado, entendeu? E, e me dá uma raiva quando há pessoas mal educadas, principalmente aqui nos comentários, porque parece que falta repertório, falta leitura, eles falam sempre a mesma coisa quando querem atacar alguém. Tipo, nada a ver. E fora que atacar gratuitamente, nem assistir o conteúdo do vídeo, já vai atacando. Pelo menos assim, você que é hater fiel aqui do canal, se inscreva, tá? Dá um dislike. Fala, mas participa, né? Faz parte aqui da comunidade, já que quer tanto chamar atenção, então chama atenção de forma correta. Mas assim, agradeço também ao povo maravilhoso que contribui com comentários construtivos e dão opinião, inclusive vocês brasileiros que me assistem. Digam aí, há portugueses bons, né? Há portugueses que são muito queridos, que acolhem bem e que, inclusive, podem ser até tanto o brasileiro pode ser um grande aliado do português, como o português pode ser um grande aliado do brasileiro. Por quê? Porque como os dois procuram a mesma coisa, né? Que é sossego, que é paz, que é progresso, que é uma nação boa, uma nação, uma qualidade de vida, eles querem ter a mesma meta. E assim, a solidão de um pode juntar com a solidão do outro e somar e fazer uma boa amizade, entendeu? E tem mais, às vezes você encontra, não sempre, tá? Mas encontra português que é bem melhor para brasileiro do que às vezes um brasileiro para outro brasileiro. É assim. Porque eu acho que é engraçado. Eu já falei isso em outras vezes, não é sempre, mas às vezes os brasileiros, quando saem do país, acho que eles vêm tão acuados que eles ficam um pouco desconfiados com a própria nação deles, sabe? Com os próprios conterrâneos. Então, assim, é diferente de outras nacionalidades que se juntam em guetos. O brasileiro é muito família, ele vai se juntar com sua família. E diferente que a Europa está abrindo muito portas para essas outras nacionalidades que vêm, às vezes só homens desacompanhados sem família, em idade militar, os brasileiros vêm muito família, com filhos pequenos, então querem trazer depois a família, ou querem formar a família. O brasileiro é muito família. E assim, e fora isso, eles querem crescer, eles querem trabalhar, são um povo muito trabalhador, um povo que está fugindo, às vezes, de realidades difíceis em questão da violência para encontrar qualidade de vida aqui em questão de poder andar sossegado na rua, entendeu? Agora, o jeito de ser alegre é o jeito da pessoa, entendeu? É o feitio da pessoa. E assim, eu acho até que equilibra as coisas.
Porque, assim, da mesma forma que o brasileiro tem que se adaptar a Portugal, mas trazer um pouquinho de alegria, um pouquinho desse feitio, assim, alegre, acho que não faz mal também. Contanto que respeite o espaço um do outro, respeite as regras e as leis, acho que não vejo mal nenhum. Não faz mal nenhum, entendeu? Acho que essas picuinhas de que brasileiro usa sandália havaiana na rua, brasileiro não sei o quê. Poxa, e daí? Tu pode se vestir, contanto que não ofenda ninguém. Não tá causando nenhum atentado ao pudor, tu tá, sabe, usando a liberdade de usar uma sandália havaiana. E tem mais, sandália havaiana às vezes é muito mais caro do que muita sandália aí do chinês que o pessoal usa. Então, assim, acho que, sabe, é bobagem. Então, assim, eu não vou mais sair muito do tema. Eu só quero dizer que acho que temos que respeitar um pouco as diferenças e saber que o Brasil, o brasileiro, é um povo mais próximo culturalmente, religiosamente e nas leis. Inclusive, às vezes eu ouço barbaridades assim, que é que no Brasil não há leis. Há leis, mas como o Brasil é tão grande, é difícil controlar. Tu vê aqui, Portugal é pequenininha aí, às vezes é difícil controlar, entendeu? Infelizmente, como eu disse, há pessoas boas e ruins em todo lado, mas o Brasil há muitas leis. E a maioria delas são bem semelhantes e, se não forem iguais, as de cá, entendeu? E só para deixar claro para os brasileiros, assim, uma dica bônus aí, quando você pisa no outro país, você está sujeito a leis daquele país. Então, sempre digo, se informe, procure se informar tanto das leis como das mudanças delas, porque não há continente que mude mais de leis do que aqui. Desde que eu estou cá, e olha, faz a perder de vista, tipo, aqui muda muito de lei, entendeu? Então você tem que estar sempre antenado e não antenado através de YouTube. O YouTube é um entretenimento, é uma pessoa que te abraça, entendeu? E também não caia nessa ladainha das pessoas que falam mal de Portugal ou falam mal do brasileiro. Isso é para ganhar audiência através do ódio. Assim como o pessoal também tenta ganhar voto através do ódio, eles tentam ganhar audiência através do ódio. Não, não caiam nessa, entendeu? O mundo já tem tanta coisa difícil, a gente tem que pagar a conta, tem que fazer tanta coisa, né? Todo mundo, os portugueses, os brasileiros, já enfrentam tantas coisas. Então, para que alimentar esse ódio? Nada a ver. Tu tem que ter... Quem tem que ser o culpado é o bandido. Seja ele brasileiro, português, alemão, chinês, coreano, sei lá o quê. É, o bandido tem que ser sempre o culpado. E não a nação. E não, sabe, a pessoa que faz a coisa errada é que é o chato, que é o bandido, é o que é, a gente não quer essa, enfim, essa peça aqui. A gente quer pessoas boas. A gente quer pessoas que querem os mesmos objetivos que todos nós queremos. Sejamos portugueses ou brasileiros. E eu tenho um lugar de fala porque eu sou ambas. Então, assim, eu acredito que você precisa saber que essa lei é algo positivo, tá bem? E vai servir para controlar, vai. E assim, de resto é você fazer o certo, é você estar a par das leis, estar dentro das leis, seja você português, brasileiro ou de qualquer outro lugar. E você, português, abraça os brasileiros e brasileiros abraçam os portugueses, porque ambos queremos as mesmas coisas. Queremos qualidade de vida, entendeu? E somos um povo próximo, não só historicamente falando, mas eu estou falando no sentido mesmo de cultura, de religião, de tudo isso que eu falei, tá bem? Então é isso, que fique minha mensagem para a reflexão de vocês, que botem aqui nos comentários
que vocês acham disso tudo e fiquem com a reportagem agora. Mas não esqueça de dar like, tá? Não sai daí não. Assiste tudo e dá like. Tô contando com vocês. Espero que os comentários de vocês, tá? Tô sempre interagindo com vocês, conhecendo vocês. Beijinho. Amo vocês. Foi hoje assinado um acordo entre o Governo e as organizações patronais para a imigração laboral regulada. O objetivo é tornar mais rápido o processo de entrega do visto de permanência no país. Quase um ano depois do fim da manifestação de interesse, o Governo apresenta uma nova solução, com vistos de trabalho emitidos em 20 dias. É o compromisso entre patrões e o Executivo que foi assinado esta terça-feira. Nós tivemos nos últimos anos uma política que foi de irresponsabilidade no domínio da imigração. Por falta de controlo e irresponsabilidade porque da falta de controlo adveio uma diminuição da nossa capacidade de integração. Nós, com este processo, que é um processo mais ágil, mais rápido, garantimos condições que são exigentes por um lado e são, naturalmente, mais capazes de corresponder às dinâmicas do mercado. Para que este mecanismo funcione, tem de haver um contrato de trabalho válido, um seguro de viagem e de saúde do trabalhador, um plano de formação profissional e de aprendizagem da língua portuguesa e um plano de alojamento adequado. O objetivo é agilizar a contratação de cidadãos estrangeiros com contrato de trabalho e dar mais celeridade às empresas. 20 dias eu acho que é melhor do que meses. Espero que seja mais fácil, pelo menos para estudantes ou para pessoas que vêm à procura de trabalho. Portugal precisa de imigrantes. Você vai, principalmente na construção civil, na restauração, na hotelaria, você só encontra imigrante. Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu a este acordo. O Presidente da República considera que o protocolo assinado é um contributo importante, mas refere que, mais do que assinar, é importante aplicar os acordos.